Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Amém. Daqui a pouco, em comunhão, nós estaremos participando da ceia, a última do ano. Mas vamos para a mensagem de hoje. Números, capítulo de número 33, a partir do verso 51 ao 55. A gente vai fazer a leitura aqui e vamos falar do altar escondido. Números 31, 51, o verso até o 34. Estamos já concluindo, hein? Essas caixas representam pedras que estão sendo levantadas durante a semana em oração, em oculto, a sós, em secreto com Deus. Oramos e buscamos, recebemos da palavra a cura, restituição, portas abertas, sacrifício, perdão, salvação. Espírito Santo, domingo passado foi libertação e hoje nós vamos falar da conquista. A gente vê na Bíblia que aonde existe altar secreto, vida com Deus, existirá então conquistas. Pela palavra do Senhor, a gente vê, né, a conquista que o Senhor Deus proporcionou, deu a eles. Isso nós precisamos crer no nosso coração, irmãos. Servimos um Deus poderoso, fiel, né, com a sua bondade, sua misericórdia. Ele nos dá a condição também de conquistar, né? As conquistas, elas fazem parte da vida cristã. Quando a gente tem uma vida voltada para Deus, uma vida de temor, de oração, de busca, o secreto com Deus, o Senhor vai te proporcionar, Ele vai te dar, né, com toda a condição de você poder conquistar. E a conquista é para todas as áreas. Você pode conquistar no mundo espiritual, né? Você pode ter conquistas materiais, você pode ter conquista diante daquele objetivo, sonho, projeto que você tem em seu coração. Basta você crer que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos faz vencer. Cantamos, louvamos agora há pouco que você nasceu para vencer, né? Você nasceu para conquistar, para vencer. Você é um vencedor. Paulo fala que em todas as coisas somos mais que vencedores. Vamos ler a leitura base? Números 33, 51 ao 55, está escrito assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes passado o Jordão. Lembra que sempre está falando do Jordão, né? Desde o início do propósito estamos falando que no Jordão foi o lugar que eles então levantaram o altar. Lá atrás, Josué, ele levantou o altar no Jordão. Então mais uma referência que no Jordão, quando então passaram para a terra de Canaã. 52, lançareis fora todos os moradores das terras diante de vós, e destruirei todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Portanto, vos tenho dado esta terra para o que, igreja? Por trás disso aí está o que? Para conquistar, para possuir, para ter. Amém? 54. Por sorte herdareis. A sorte do crente é o que, irmãos? É a bênção de Deus, tá? É a oração, é a consagração que vai fazer com que você tenha a bênção de Deus. Então, habitareis, né, herdareis seguro as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuirei. Onde a sorte sair de alguém, ali a terá segundo as tribos de vossos pais. Tomareis as heranças. 55. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixastes ficar deles vos serão espinhos nos vossos olhos, por arguilhões nas vossas costas, e apertai-vos-ão na terra em que habitardes. Então aqui é uma referência do altar de hoje.
né? Falando de conquista, veja que aonde existe altar escondido, aonde existe vida em secreta com Deus, vai ter conquista, você vai conquistar. O verso 53 fica bem claro, né, que o Senhor está garantindo que vai nos dar para possuir. Esse possuir aqui é de conquistar, é de ter. Então, irmãos, você, eu, nós, pela palavra de Deus, pelo posicionamento bíblico, nós temos o direito de conquistar. E olha, o ano não acabou, embora falta aí, né, alguns dias, ou alguém diz assim, falta pouco. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, ainda neste ano, se você lutar, se você continuar crendo, se você continuar buscando, ainda neste ano você pode conquistar, realizar o seu sonho, ter aquele objetivo alcançado através do poder de Deus. Amém, igreja? Filipenses 3, do 12 ao 15, eu vou mostrar algo para você. O Paulo, ele faz uma menção, né, de como conquistar, de como então estar passando adiante, de como enfrentar as adversidades para ter a conquista que está proposta no coração. Filipenses 3, começando aí do verso 12. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para onde? Para alcançar. Ele tinha um alvo, ele tinha um lugar, algo para conquistar. Então ele está dizendo, eu prossigo. Eu não desisti da conquista, eu não desisti de alcançar, eu não desisti de ter, de possuir. Sabe, irmãos, quantas pessoas que já abriram mão do seu sonho, da sua família, né, do seu casamento, quantas pessoas abriram mão da sua vida com Deus por não ter alcançado um objetivo. Paulo ainda não tinha alcançado aquilo que ele tinha proposto no coração. Ele não tinha ainda, vamos dizer assim, usando a palavra de hoje, não tinha conquistado. Mas dentro dele, o que ele estava dizendo? No coração, o que ele cria? Eu prossigo para o alvo. Irmãos, uma coisa que eu e você tem que ter é isso: prossigo para o alvo. Continuo lutando para vencer. Continuo lutando para conquistar. Amém, igreja? Continua aí. Prossigo para o alvo, para alcançar o que fui também, né, alcançado, preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Amém. Então, do 12 ao 15, a gente vê aqui um modelo que Paulo passa para mim e para você que quer conquistar. Eu não vou aqui, irmãos, aprofundar no assunto, até porque temos outras coisas para dizer, mas o Paulo deixa 3 coisas aqui para a gente entender, para prosseguir. Olha só, nós precisamos, olha o que diz aí o versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que você fez nesse ano e não deu certo? Para você conquistar, irmãos, você tem que esquecer. Se você ficar remoendo, se você ficar trazendo, poxa, olha, né, no sentido de ficar murmurando, no sentido de ficar reclamando, no sentido de ficar, irmãos, né, talvez até insatisfeito, no sentido de sujar o coração. Não, o que Paulo está dizendo? Para conquistar, esqueça das coisas que para trás ficaram, passou. Amém? Digam graças a Deus. Então Paulo está dando aqui, irmãos, um norte, uma direção. Quer conquistar? Esqueça o que não deu certo. Né? No sentido, não fica no coração, irmãos, essa insatisfação, não fica no coração essa tristeza, né? Esse peso que está te consumindo. Olha, esqueça, tira isso para você conquistar. Amém, igreja? Depois do esquecer, o que Paulo fala? Ainda aí no 13, avançando para as coisas que estão. Então primeiro é esquecer, depois é avançar. O que é avançar? É você ter uma iniciativa, é você, se o seu caso é recomeçar, recomece, né? Uma retomada você está precisando, então faça isso, né? Então olha só,
Esqueceu? Agora eu vou recomeçar. Agora eu vou avançar. Eu vou dar o pontapé inicial. Eu vou avançar. Eu vou ter uma iniciativa para as coisas que estão diante de mim. O que eu quero alcançar, o que eu quero conquistar. Aí ele termina dizendo, versículo 14: prossigo para... Na tela, 14. Travou lá. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Então, olha só, igreja. Esquecer, avançar e prosseguir. Avançar é você ter uma iniciativa. Agora, prosseguir, nada me faz parar. Vou ter insistência, eu vou ser perseverante, eu vou buscar com toda a intensidade, vou buscar a orientação na palavra, vou ser obediente a Deus, vou confiar no Senhor, para que essa conquista ela chegue para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero ler com você um verso aqui, que está em Eclesiastes 3:9. Inclusive eu vou pedir para colocar na NVI, olha na tela comigo, Eclesiastes 9:10. Coloca aí, 9:10. Guarda isso, Paulo diz, esquecer, avançar e prosseguir. Para você conquistar, você precisa desprender, esquecendo das coisas que para trás ficaram, você precisa ter um recomeço ou uma iniciativa, e você precisa insistir, perseverar. Irmãos, não abrir mão daquilo que você está lutando. Amém. Glória a Deus. Encontraram aí? Vamos ler na tela, porque essa versão aqui me chamou a atenção e é com ela que eu quero aqui ministrar essa palavra, porque, irmãos, é profunda essa tradução que foi aqui deixado para nós. Vamos ler? Está escrito assim, ó: tudo o que vier às suas mãos para fazer, o que está escrito? Faça-o com toda a sua força. Vamos repetir essa frase? Tudo que vier na sua mão, faça-o com toda a sua força. Sabe por que muita gente não está conquistando, não está vencendo, não está, irmãos, rompendo? Porque ela tem a oportunidade de fazer com empenho, com dedicação, com toda a sua força, mas ela não faz. Você já ouviu aquela expressão, o fulano está escondendo leite? Já viu? Tem gente que tem tudo para dar o seu melhor, mas ela está escondendo. Ela tem tudo, irmãos, para despontar, para vencer, para conquistar, mas ela fica sempre no médio. Você já ouviu sobre... Depois, Oscar, se conseguir aí, vai no tradutor, significado aí de medíocre. Já ouviu o significado de medíocre? Vem de médio. Vamos dizer assim, irmãos, a pessoa ela tem tudo para tirar 10 na prova, mas ela fica satisfeita com a média. 5 tá bom, passei. Ei, mas você é para ser 10. É para você, irmãos, fazer com força, é para você dar o seu melhor. Mas 6 tá bom, passei. 7, a média. Desculpa a expressão, irmãos, isso não é um palavrão. Pare de ser medíocre. Pare de viver na média. Pare de fazer, irmãos, somente aquilo de corpo mole, né? Não, olha o que a Bíblia está nos mostrando. Tudo quanto vier na sua mão, faça-o com toda a sua força. Faça, irmãos, olha, com dedicação. É para tudo, irmãos. Vai servir a Deus? Não sirva a Deus de corpo mole, não. Vai adorar a Deus? Dá o seu tudo. Vai, irmãos, ser fiel a Deus? Seja fiel de verdade. Vai, irmãos, fazer a vontade de Deus? Faça a vontade de Deus com força. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí e diga para ela assim: põe força nisso. No que você está fazendo, põe força. Irmãos, você pode pôr força. Você pode dar o seu melhor. Olha aí na tela aí. Se tiver como aumentar um pouquinho, acho que não, né? Mas olha só aí, ó. A primeira definição aí de medíocre é de qualidade média. É algo comum, mediano, né? Aonde, irmãos, é o meião, né? Aonde, não, eu alcancei a média, tá bom. Sabe, tem gente que tem tudo para ser, irmãos, vamos dizer assim, ó, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho, mas na média tá bom, tô agradando. Tem muita gente assim, infelizmente, no trabalho,
Irmãos, na escola, na igreja, servindo a Deus. Olha essa declaração de Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça-o conforme a tua força. Ou seja, com toda a sua força, né? Com tudo que você pode. Irmãos, não se conforme, né, com ser médio, não se conforme de fazer, vou fazer porque tem que fazer, como se fosse algo obrigado, como se fosse algo que, né, se não fizer, não, eu vou fazer bem feito, eu vou colocar força na adoração para buscar a Deus, eu vou fazer, irmãos, né, olha, já que estamos falando aqui de conquista, irmãos, se é para conquistar, então conquiste com força, para glorificar o nome de Deus. Não é uma vitorinha não é uma vitória qualquer, comum não. A vitória que Deus tem para você é grande, né? Então não, é para vencer, então eu vou por força, porque a vitória vai ser grande. É para conquistar, então eu vou por força, porque a conquista vai ser grande. E o propósito disso é glorificar o nome de Deus. Amém, igreja? Então, você está sonhando? Põe força aí nesse sonho, para ele se realizar. Você tem um projeto, irmãos, coloca força nesse projeto, nesse plano, algo que você quer fazer, põe força nisso, faça bem feito. Eu tenho planos para a vida, aí a pessoa não faz bem feito, irmãos, e vai viver sempre frustrada, vai viver sempre, né, aceitando, desculpa a expressão, as migalhas, o que vier tá bom. Não, você tem capacidade de ser 10, de dar o seu melhor, então pare de aceitar, irmãos, ser mediano. Amém, igreja? Põe força. É o que a gente vê aqui nessa tradução na NVI. Põe força. Faça com toda a sua força. E que você possa, a partir de hoje, irmãos, lembrar desse texto, desse versículo. Eu preciso pôr mais força. Toda a minha força. Eu preciso dedicar. Eu preciso fazer. Eu preciso, né, buscar, adorar, servir com mais força. É toda a força que eu posso, que eu tenho. Sabe, irmãos? Eu estava meditando e ouvindo, né, o Senhor espera isso de nós. A gente precisa entender sobre a importância de você entregar o seu melhor. Abra sua Bíblia, por favor, em João 12. Olha o que diz aí, João, capítulo 12, a partir aqui do verso de número 1. Por que o Senhor espera, irmãos, de mim, de você, ou melhor, ou tudo? Lembra de João 3,16? Ele entregou o seu melhor, o seu tudo, por mim e por você, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu melhor, o seu tudo, para que o mundo então fosse salvo. Abrirei João 12. Vamos ler a partir do verso 1. João 12, 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito que, igreja? Muito valor, muito preço, ungiu aos pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, o que ele disse? Por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Amém. Aqui já dá para a gente entender aqui, irmãos, que existe o grupo dos medíocres, né? Os medianos. Para que por força? Para que derramar tudo aos pés do Senhor? Irmãos, que a gente não faça parte desse grupo, que a gente seja como Maria, aqui, né? Ela derramou todo o seu perfume, seu unguento, nardo, e não era qualquer um não, era um de preço, um de valor caríssimo.
E ela, irmãos, ela derramou aos pés do Senhor, trazendo para a mensagem de Eclesiastes. O que ela fez, igreja? É para fazer? Vou fazer bem feito. É para fazer? Vou pôr força. É para entregar? Eu vou entregar tudo que eu posso, tudo que eu tenho para Deus, para o Senhor. Irmãos, o nosso coração tem que ser totalmente de Deus. A nossa vida tem que ser totalmente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que, olha só, um dos mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É para amar a Deus? Vamos amar com força, Irmãos, é para amar a Deus? Eu vou amar a Deus de todo o meu coração. Entenda, não é para ter espaço para tristeza, para ressentimento, para mágoa, para raiva, para ódio. Não é para ter espaço no meu coração, irmãos, para qualquer outra coisa a não ser a presença de Deus. Nosso coração tem que ser cheio da presença de Deus. Precisamos estar, irmãos, fazendo como ela fez. Vou pôr força. É para fazer, vou fazer bem feito. É para servir, eu vou servir da melhor maneira que eu possa aqui, entregar o meu tudo para Ele. Mas aí quando você começa a fazer, aí vem um grupinho, Diz, medíocres. Para que fazer tudo isso? Para que pôr força? Tem ou não tem, irmãos? No seu trabalho, não tem às vezes aquela pessoa que fala assim, você está trabalhando demais, no sentido ali que você está crescendo, está prosperando, está se destacando. Aí a pessoa, irmãos, acostumada com o mediano, sempre com o de sempre, ela vai até reclamar, mas põe menos força aí, trabalha menos, faz corpo mole. Irmãos, isso em todos os lugares vai ter. A gente não pode dar ouvido a essas pessoas. Olha só, que quem estava ali, irmãos, falando, era um discípulo. Está aqui o versículo 4, Então um dos seus discípulos, o que é discípulo? Seguidor. Um dos seguidores estava dizendo, por que não vendeu? Por que não deu aos pobres? Olha só, em outras palavras, por que você fez o melhor? Por que você entregou o seu tudo? Por que você pôs força no que você fez? Então, irmãos, vai ter no trabalho, às vezes até em casa, vai ter na rua, na igreja, na escola, vai ter em todo lugar. Nós temos que tomar muito cuidado, guardar o nosso coração, não ser contaminado pelas coisas deste mundo, as coisas do dia a dia. Temos que ser igual Daniel na Babilônia. Daniel estava no meio de pessoas que contaminavam, de forma espiritualmente ou até fisicamente, mas ele não se contaminou. Eu não vou deixar isso contaminar o meu coração. Eu não vou deixar isso sujar o meu coração. A gente está no mundo, irmãos, que a Bíblia diz que já és de quem? Queira você aceitar ou não, para quem não conhece, o mundo é do maligno. A gente está aqui, irmãos, de passagem. O nosso mundo não é aqui. Somos aqui apenas passageiros. Nosso mundo, a nossa vida é com Deus após a morte depois. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos por força. Vamos fazer. Eu vou aqui levar sempre aqui para o lado espiritual, mas irmãos, leva para tudo. É para ter um relacionamento? Põe força nesse relacionamento. É para amar o marido, a esposa, os filhos? Ame com força. É para trabalhar? Trabalhe com força. Agora, irmãos, vamos aplicar para o lado do espiritual aqui. Tem gente que lê a Bíblia, irmãos, com aquela moleza, com aquela insatisfação. Vai ler a Bíblia, irmãos, leia com dedicação. Leia com força. Vai orar, irmãos, não fica fazendo aquela oração de... Como diz alguns, já ouviu falar assim? Tem gente que ora igual um gato, fala assim, parece chamando o gato, Não, abra a boca. A Bíblia fala, irmãos, abra a boca que eu te encherei. Como que a gente quer beber da água cristalina, quer permitir que Deus sacie a nossa sede, se a gente não abre a boca? Abre a boca, Deus, eu quero te buscar, eu quero te servir, abrindo a boca, falando com Ele. É para orar, então eu vou orar com força. É para buscar a Deus, eu vou buscar a Deus com força. Essa é a frase, irmãos, do versículo que Deus está nos dando. Põe força nisso. Faça-o, lá em Eclesiastes 9:10, na NVI, na tela aí, vai aparecer. Faça-o com toda a sua força. Vamos ler de novo a frase aí, Faça-o com toda a sua força. Agora, irmãos, traga em memória aí aquilo que você está sendo médio. Aquilo que você sabe que você tem todo o potencial para se destacar, para ser 10.
É nisso que Deus quer que você se ajuste. O que Deus está, irmãos, falando com a gente em cima dessa ministração é para nos confrontar e a gente, Paulo fala que a mudança ela começa no pensamento. Uma renovação de entendimento vai trazer transformação para a sua vida. Eu acredito que o propósito dessa mensagem é para a gente pensar como eu estou sendo. Não, eu não estou pondo força. Eu não estou fazendo bem feito. Eu não estou fazendo o meu melhor, aquilo que eu posso fazer. Aí Deus está dizendo assim, está esperando o quê? Está esperando ele voltar para você fazer? Aí depois vai ser tarde demais. Então enquanto a gente tiver fôlego de vida, irmãos, enquanto a gente estiver aqui, é para fazer, vamos fazer bem feito, vamos pôr força, né? Porque Deus espera isso de nós. Deus, irmãos, não quer ter crente escondendo leite. Aquele ditado novamente, né? Uma vez eu vi, isso aí eu vi lá em casa, tinha um irmão lá que tinha umas vacas lá, e ele levava leite. Ele falava, ele usava esse termo, a vaca está escondendo leite. Aí pegava o bezerro lá, né? Mamava um pouco o bezerro, guardava lá e dava ainda muitos litros de leite ali. Já viu algo nesse sentido, irmãos? Tá tirando lá, a vaca está escondendo leite. Pera aí, pega lá o bezerro, né? E outros, põe força aí, vaca. Aí depois dá mais não sei quantos litros de leite. Então, trazendo para o lado do crente, irmãos, tem gente escondendo leite. Tem gente que pode dar o seu melhor, tem gente que pode fazer, irmãos, né, o seu máximo, só que está fazendo de qualquer jeito. Deus aceita do jeito que eu faço. Será? Deus não aceitou, irmãos, quando Saul estava fazendo do seu jeito. E o que Deus falou para Samuel? Até quando terás dó de Saul, a quem eu já tenho rejeitado? Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul não estava mais pondo força. Se você olhar para a Bíblia, irmãos, você vai ver que no início Saul foi um bom rei, bom governante. Ele colocava força, ele dedicava, ele empenhava, irmãos, ele estava em destaque, estava em crescimento, estava fazendo a vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele recuou, freou, quando ele, vou tirar a força aqui, vou fazer, né, do meu jeito, vou fazer como eu posso. Não, você pode dar o seu melhor, você pode fazer, o mais de você pode ser entregue ao Senhor. Veja que a declaração de Deus para nós é essa: tudo que vier na sua mão para fazer, faça com toda a sua força. Amém, igreja? Tem algo que você não está pondo força? Tem algo que você está sendo médio? Tá bom assim, médio, 5. Não, é a média. Não, irmãos, Deus espera de nós 10, o nosso melhor. Deus espera que a gente coloque força. Mostrei para você aqui. A Maria, ela é para derramar o unguento? Foi só uma gotinha que ela derramou? Só um pouquinho? Não, é para derramar, é para servir. Então eu vou fazer com força. Eu vou dar o meu melhor. Irmãos, que você dê o seu melhor, que você faça bem feito, porque isso glorifica a Deus. Tudo que a gente for fazer, faça o seu melhor, porque isso glorifica a Deus, né? É para a glória de Deus que nós temos que estar fazendo o nosso melhor. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui, irmãos? Então diga para a pessoa mais uma vez aí que está perto, põe a força nisso. Coloca força nisso. No trabalho, com a família, casamento, irmãos, é para servir a Deus, é para você dedicar. Irmãos, para de ser mediano, põe a força, eu vou fazer o meu melhor. Veja que não é qualquer coisa que vier. O texto está falando qualquer coisa que vier? Uma, duas coisas que vier, irmãos? Não, o texto está dizendo tudo o que vier. Tudo, repita comigo, tudo o que vier, põe força nisso. É tudo, irmãos. Tudo o que vier, faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor no seu trabalho. Faça o seu melhor para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Faça com força. Isso glorifica a Deus. Amém? Vamos orar, igreja? Hoje é dia de celebrar. Fique em pé, vamos falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Falamos no início da conquista. A direção para nós hoje é essa. Para conquistar, precisamos esquecer, prosseguir e avançar. E agora, tudo que vier na sua mão para fazer, faça bem feito. Dá o seu melhor, ponha força nisso. Tudo isso, irmãos, o Senhor espera de mim e de você. Amém, igreja?
Diga glória a Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz, compartilhe esse vídeo. Certamente Deus alcançará o coração de muitos.